Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciando mais uma aula de História, iniciando a aula com a correção da atividade da aula anterior, nossa aula do dia 8 de junho, que eu pedi para vocês fazerem as atividades da página 15. Eu deixei aqui para vocês uma sugestão de resposta para a questão número 7. A questão número 8, a resposta da A e da B eram pessoais, portanto vocês poderiam responder conforme a opinião de vocês. Uma sugestão de resposta para a letra C e uma sugestão de resposta para a questão número 9. Lembrando que são apenas sugestões, vocês podem sempre responder com as palavras de vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar trabalhando o Egito Antigo e vamos rever algumas coisas que nós já tínhamos visto sobre a sociedade do Antigo Egito de uma forma um pouquinho mais detalhada. Nossa habilidade continua sendo entender a importância da civilização egípcia na antiguidade, conhecendo suas principais características. Vamos rever então como a sociedade egípcia era dividida. Esse conteúdo está na página 6 do livro didático de vocês, pessoal. A sociedade egípcia, ela tinha uma divisão muito rígida. Não existia ascensão social, as camadas não podiam subir, ascender de posição. Normalmente essas posições eram designadas por condição já de nascimento. Inicialmente nós temos no topo da pirâmide o faraó, que era considerado um deus na terra, o representante máximo de todo o Egito e que tomava todas as decisões importantes. Depois nós vamos ter os funcionários do faraó, os nobres, sacerdotes. A maioria dos funcionários do faraó eram nobres, em geral os funcionários próximos a ele, Os sacerdotes responsáveis pelas festas de organização religiosa do Antigo Egito. Depois nós vamos ter os soldados, os escribas, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por último, os escravos. Eu vou passar um videozinho para vocês, pessoal, que vai detalhar um pouquinho mais ainda essa questão da sociedade egípcia. A pirâmide social. Os egípcios organizaram a vida social como uma grande pirâmide. Diferentes grupos de pessoas tinham importância diferenciada. No topo da pirâmide social ficava o faraó. Os faraós governavam o Egito. Todas as riquezas do império lhes pertenciam e eles eram adorados como deuses. Mas a vida do faraó não era simples. Sua obrigação era manter a ordem, controlar a economia, as leis da natureza, as estações do ano, as cheias do Nilo, o movimento dos planetas. Nossa, era muito trabalho para uma pessoa só. Depois dos faraós, os mais importantes eram os sacerdotes. Sua atividade era servir aos deuses, fazer oferendas e rituais em cada um dos templos egípcios. Depois dos sacerdotes vinham os escribas, cuja habilidade era saber escrever. Embora hoje em dia a gente aprenda a escrever na escola, no Antigo Egito apenas os privilegiados podiam aprender. Isso lhes deu muito poder. No Egito, eles escreviam usando sinais sagrados chamados hieróglifos. Hieróglifos eram desenhos que representavam sons, como o nosso alfabeto, mas era muito mais difícil de escrever. Embora houvesse mais de 700 símbolos diferentes, a escrita era regida por princípios claros e simples. O quarto lugar na pirâmide era ocupado pelo exército. Os soldados são encarregados de proteger o Império Egípcio. O Egito era tão rico que muitos povos quiseram conquistá-lo e tomar suas riquezas. Depois de tantas batalhas, o exército egípcio aperfeiçoou suas técnicas e se tornou muito poderoso. Agora que nós somos poderosos, nós podemos atacá-los! É uma ótima ideia! E assim, o exército egípcio partiu para a conquista de outros territórios a leste e ao sul. Poderíamos pensar que depois de tantos combates, em tempos pacíficos o exército descansava. Mas no Antigo Egito, sempre havia alguma coisa para fazer. Os militares, quando não estavam em combate, dedicavam-se a tarefas como escavar canais de irrigação ou transportar blocos de pedra para a construção de grandes pirâmides. Finalmente,
Na base da pirâmide estavam os comerciantes e os artesãos. Abaixo deles, os camponeses. E por último, bem lá no fundo mesmo, os escravos, que sustentavam toda a pirâmide social. Depois de ver mais detalhado essa questão da divisão da sociedade egípcia, vamos entender um pouco como viviam os egípcios, né, o seu dia a dia. Esse conteúdo está na página 9 também do livro de vocês. Na sociedade egípcia, tinha-se uma crença que quanto maior fosse o número de filhos de um casal, maior seria uma garantia de uma velhice amparada, que os filhos cuidariam deles, portanto, seria uma certificação de uma velhice bem vista, bem cuidada pelos filhos. Em geral, desse modo, eles diziam que os casais que não possuíam filhos, eles, portanto, não eram muito bem vistos na sociedade daquela época. Os meninos, também, destaquei aqui, de até 12 anos de idade, eles mantinham apenas um cacho de cabelo, o que é bem curioso, e quando eles cortavam esse cacho de cabelo, significava que eles não eram mais meninos, que eles eram adultos, também uma curiosidade do cotidiano deles. Também, os homens adultos vestiam tangas ou saias curtas, né, normalmente, e as mulheres usavam vestidos amplos e confeccionados em linho fino ou em fibras de cânhamo, porque era muito quente a região do Antigo Egito. A qualidade do tecido que os homens e mulheres usavam aí e a quantidade de acessórios e também a peruca que eles utilizavam, lembrando que eles raspavam a cabeça, né, e utilizavam perucas, variava aí conforme a classe social. Então, quanto mais condições tivesse, melhores eram as roupas e os acessórios, né? E havia uns que nem tinham acessório nenhum. Os egípcios também, desses acessórios que eu falei, eles tinham o costume de utilizar colares, pulseiras, braceletes, né? Vários tipos de adornos para demonstrar o seu poder. Como eu disse, eles raspavam a cabeça, né? Para evitar contágio de parasitas. E os homens e mulheres, então, usavam as perucas que eu falei, que eram cabeleiras postiças, que podiam ser feitas de lã ou mesmo de cabelo. Também tem uma curiosidade que na civilização egípcia não havia o direito de primogenitura, né, que seria a questão de assegurar privilégios de herança ao primeiro filho homem. Então, esse privilégio nessa sociedade não havia. É importante destacar também que na sociedade egípcia, a escrita e a leitura, como vocês viram no vídeo anterior, era um privilégio de poucas pessoas, não eram todos que tinham acesso ao conhecimento da escrita. Então, as tradições culturais dos egípcios, em grande parte, elas eram transmitidas de forma oral, passada de geração em geração, né, contada mesmo, histórias contadas e gravadas na memória. E esses testemunhos eram sempre confiados, né, e repassados pelas pessoas mais velhas da família. Então, as pessoas mais velhas, elas eram extremamente influentes e respeitadas no Antigo Egito por todos. As crianças também eram ensinadas a ter esse respeito pelos mais velhos e viam eles como um exemplo de conduta e de sabedoria, né, que as crianças deveriam seguir para a vida adulta. Eu coloquei aqui também um destaque sobre as mulheres, né, o papel das mulheres nessa sociedade egípcia. Esse conteúdo também está na página 9 do livro didático de vocês. As mulheres egípcias têm uma coisa bem interessante, que elas tinham o direito de escolher, né, com quem elas iam se casar. Mas era costume, mesmo que elas tivessem esse direito, era costume ela esperar que as pessoas, os mais velhos, né, da família, apresentassem os parceiros que eram considerados mais apropriados para elas. Elas também, após a festa de casamento, ela começava finalmente a sua vida de casada. Então, a vida de casada era sim oficializada após uma festa, uma cerimônia de casamento. Normalmente, quando se casava, acredita que as mulheres tinham por volta de 14, 15 anos e os homens em torno de 20, segundo algumas fontes históricas analisadas. A esposa egípcia, né, a mulher egípcia, entre as obrigações dela, ela tinha que zelar pela casa, preparar as refeições
e cuidar da educação, né, dos filhos. Caso houvesse um divórcio, isso é muito importante porque no Antigo Egito havia o direito de divórcio, um contrato, né, garantia à mulher 1/3 dos bens do casal para que ela não passasse necessidades. Ela ficava com a guarda dos filhos até que eles ficassem, né, maiores, e ela tinha garantia, né, a manutenção, que o antigo marido, o ex-marido, ele mantivesse a família por meio de bens, né, e oferecesse à família as condições e a manutenção necessária para a sobrevivência. Desse modo, é importante destacar que as mulheres, apesar de não possuírem os mesmos direitos dos homens, elas, direitos no sentido de não poder ter as mesmas ocupações profissionais, principalmente, elas tinham, né, a lei egípcia procurava defender os interesses dessas mulheres se elas fossem desrespeitadas ou injustiçadas, sofressem algum tipo aí de injustiça no ambiente familiar. Aqui eu coloquei, né, uma representação realizada pelos antigos egípcios das mulheres. E como proposta de atividade dessa aula de revisão de conteúdos, eu peço que vocês realizem a leitura das páginas 6 a 9 do livro didático de vocês. Bons estudos aí, até a nossa próxima aula de História.